dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um podcast Nerd Exos. Meu nome é Paulo Leomil e eu estou na única estrela que traz morte ao universo que importa. E junto comigo nesse podcast está Humberto, estou aqui num universo é, muito distante, há muito tempo atrás, no único universo que importa, muito feliz de poder estar falando finalmente no corujão mais importante de todos os tempos, do filme mais importante da minha vida, que é o único filme que importa. Não, tem outros, né? Uns que não precisavam existir, mas esse é o que mais importa. E aqui é o Vitor X, galera. Eu tô aqui me deleitando com a felicidade e o brilho no olhar do Humberto hoje, que nós vamos falar de Star Wars. Hoje, praticamente, a gente é convidado, né, Vitor, do podcast. Não. Hoje nós vamos dar uns palpites aqui só e escutar o mestre falar, ué. Não, bicho, eu tenho tanta coisa para falar que eu não vou conseguir nem organizar as ideias. Não, vamos fazer assim, Paulo. Vamos falar nós dois primeiro. Porque tudo que a gente falar não vai ser tão interessante quanto que o Humberto falar. Então depois de nós ele fala. Não vem com essa não. Bem, gente, é isso. Olha, esse podcast a gente faz essa sessão Corujão, onde a gente traz clássicos do cinema e a gente revisita ele, traz curiosidade, traz novidades. E hoje nós vamos falar de Star Wars, que de 77, que agora ganhou o nome de Episódio 4, Uma Nova Esperança, né? E aí a gente vai falar sobre esse filme, a importância, curiosidades, o que importa, né? Que é o único universo que importa, segundo Humberto. O único. E primeiro nós vamos trazer a sinopse desse filme para você, que não é possível, você não conhece. Se você não conhece, você está com seus valores muito deturpados aí, né? Por favor, Humberto, traz a sinopse pra gente. Você já começa na sinopse. Eu não tenho a sinopse do filme. Não fale com as suas palavras, com as suas emoções. Não, mas agora é até a boa, bicho. Eu vou até procurar aqui a sinopse do filme. Eu vou. Peraí. Humberto, você sabe todas as falas do filme. Resume, cara, mas eu nunca li a sinopse do filme que eu assisti Humberto, a vida inteira. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na primeira cena do filme lá, eu vi ele no Disney Plus hoje, um pouquinho. Aí tem lá 3 droids caminhando. É o R2-D2, o C3PO, e tem um outro androide do mesmo modelo do C3PO atrás. No filme original já tinha ele? Não, onde que você fala? Na primeira cena, na nave, quando o Império tá... Eu acho que ele não tinha, eu não lembrava dele antes, não, esse outro atrás. Só tem os dois, velho. Agora tem mais um terceiro andando atrás deles. Uai, não tem como ter, não. Não, depois ele some. Ele começa andando assim, depois some. Aí fica só o C3PO e o R2-D2. Ó, eu jogo aqui no Google e aparece assim, sinopse do filme. E bacana que aparece como filme Guerra nas Estrelas, porque eu sempre chamei de Guerra nas Estrelas, porque era Guerra nas Estrelas, né? O Brasil A princesa Leia é mantida refém pelas forças imperiais comandadas por Darth Vader. Luke Skywalker e o Capitão Han Solo precisam libertá-la e restaurar a liberdade e a justiça na galáxia. Eu não ia ver um filme desse nunca. Ia. Você já ia. Nossa, cara. Não tem como. Eu iria, cara. Ter mais de uma sinopse, porque essa sinopse é muito fraca. Não, se você sabe, quem não estava numa caverna nos últimos 45 anos, sabe quem é Luke Skywalker e Princesa Leia, e principalmente o Capitão Han Solo. Então, você iria ver pelos nomes. Agora, se você não soubesse os nomes, talvez você não iria. Mas vamos lá. Se você pensar na época, exatamente, lá em 77, né, chega um filme de ficção, cara, ficção todo mundo ia. Tinha esse nome muito pior, né, do que essa era sucesso. Eu não acho que a sinopse pra época, aí a gente tem que se colocar na época. A sinopse pra época era uma super sinopse. Cara, vamos lá, não era tanta. Aí a gente já entra até na esfera das histórias, né? O George Lucas tinha feito o American Graffiti, que na época ele tinha um orçamento de menos de $1 milhão e fez $140 milhões. Então ele, de cara, ele virou uma estrela em ascensão, um cara... em Hollywood, um cara a ser seguido, né? E, inclusive, por conta disso, é que ele conseguiu convencer o Alec Guinness a fazer um papel
num filme de ficção científica. Porque o Alec Guinness falou, pô, eu acho excelente, esse cara fez American Graffiti e esse cara tem o que contribuir. E o Sir Alex Guinness, né? Que o cara já tinha ganhado um Oscar. Cavaleiro da Rainha também. Da Rainha. Ele tinha ganhado um Oscar na ponte do Rio Kwai, não no Rio que cai, viu, o povo que assiste Faustão. E aí, pra quem não sabe, gente, Alec Guinness é o Obi-Wan Kenobi. O Obi-Wan Kenobi, o velho. Né? Nós estamos falando, né, não é da série que está... Aquele que já ficou... Nós vamos deixar ele falar primeiro, vai sobrar nada para nós falar, não. Vamos falar deixa eu falar uma coisa. Vai. Eu, como Vitor, revisitei o filme na Disney, né? No Disney Plus, né? Não. E aí tem algumas coisas ali que me deixou... que eu tenho que falar. Primeiro, quem for visitar o filme agora, ele vai ver aquela reedição, né? Que foi inserido cenas de 3D que não existia na época, né? Muita coisa que foi colocada depois, cenas que foram remasterizadas, né? Teve novas roupagens lá de algumas cenas, né? Colocaram mais personagem nos Colocaram mais personagem, né? As cenas clássicas, de repente passava um bicho animado no meio. Eu gostei muito e não perdeu a essência da obra. Agora, a dublagem, cara, eu falei, vou ver a dublagem. Eu comecei a ver em inglês e falar, vou mudar pra dublagem pra eu pegar aquele sentimento afetivo, né? Da época, né? Cara, a dublagem é outra dublagem, né? Foi uma outra dublagem, já que se mudou todos os termos, né? Que agora não é o lado negro, da força, lado sombrio. A pessoa, em vez de falar que a força esteja com você, fala a força estará com você. Não, aí não dá, não, hein? Pois é, e sabe o que é o pior pra mim? Que eles tiraram a respiração do Darth Vader. Aquela voz... Sabe, tiraram aquilo. É uma voz normal, uma dublagem um pouquinho mais pouquinho mais seca, mas mudou. Quando você fecha o olho, você não consegue identificar quem tá falando. O Paulo não lembra, não, mas a dublagem original no Brasil era uma voz distorcida. Era uma voz distorcida, a única que não era um simples ator falando no mundo. No Brasil era até bacana. É engraçado que quando eu lembro de ter visto logo assim na sequência, né, que o filme foi lançado, que eu assisti, fizeram um especial porque o filme arrebentou no mundo inteiro. E aí eu ainda vou voltar na história que vocês me cortaram, que eu estava falando aqui da história para vender a porcaria do filme que não estava sendo emplacado, que a ideia original era uma porcaria, né? Eles puseram as várias dublagens do Darth Vader pelo mundo afora, e a do Japão era muito engraçado, cara, porque a do Japão era uma voz fina. Era um cara de voz fino. E era assim, eles tentaram, né, emular a dublagem americana, que o filme ele primeiro foi gravado com o David Prowse falando, e ficou uma porcaria. Aí o James Earl Jones entrou com a voz fantástica, criou-se o padrão do Darth Vader. No Brasil, eles puseram a voz distorcida, porque pensaram, ele é um robô, né? Ele é um androide, então ele tem voz robô, puseram uma voz bem grave, distorcida. E no Japão, um cara com a voz lá em cima, uma voz aguda pra caramba. E aí, a voz dele, a respiração é icônica. Mas, deixa eu voltar. Eu falar por que a história era difícil de se vender. Não, deixa eu falar minhas curiosidades agora, depois você fala. Não, mas é só para eu fechar o que eu comecei a falar, Sô. Deixa ele fechar. Eu tenho centenas de curiosidades, Isso. Eu não tenho só essa. Mas é porque o George Lucas, ele foi em Hollywood, tentou vender a história para a Universal não quis. Ele tentou vender para a Disney, e a Disney não quis. E ele vendia como uma ópera espacial com um pouco de western e um pouco de James Bond. Quem emplaca uma história dessa? Aí ele apresentou, aí ele chegou na divisão da Paramount, que tinha lá a Companhia dos Diretores, que ela era do Francis Ford Coppola, que chegou e falou, pô, o cara é bacana, né? American Graffiti e tal. E aí, um dos caras que chegaram lá para analisar falou, pô, chegar para o Coppola entregou, analisa esse troço para mim, os caras chegaram, porra, que merda é essa, cara?
isso é muito ruim, isso não vai nunca para frente. E aí ele começou a trabalhar, o Coppola deu uma força para ele, ele conseguiu vender na Fox, e na Fox os caras falam assim, cara, a gente não entende o que você está fazendo, mas você é um cara bom, e ele pediu 8 milhões de dólares para fazer o filme. Depois ele precisou de mais 3, e chegou até parar a produção durante 2 semanas, e foi um filme que na época custou 11 milhões de dólares, que se você for trazer para valores presentes, eu me dei esse trabalho. Fica menos de 45 milhões de dólares, o que torna o melhor investimento da história do cinema. Como é que gastar essa quantia? Um filme hoje de herói, qualquer desses da Marvel, da DC, que estão saindo hoje, eles custam entre 200 e 300 milhões de dólares. Então, assim, 20% do valor criou esse universo, esse império que vale bilhões de dólares. Né? Foi comprado pela Disney, comprou a participação lá por, se não me engano, 4 bilhões de dólares. Ela chegou a valer, com todos os direitos e tudo, 8 bilhões de dólares. Então, o maior investimento da história. Então, imagina, você chega com a história em que os diretores todos olhavam e falavam assim, cara, esse troço é muito ruim, não estou entendendo nada disso. E vários dos atores, inclusive, tinham essa sensação, inclusive depois do filme gravado, e olha o que virou, a importância desse filme. Agora, pode seguir. Eu tenho 188, eu tinha 189 curiosidades. Deixa eu falar, assim, como eu falei antes, nada que eu falar, eu acho que o Paulo também vai ser tão interessante quanto o que o Humberto falar. Então, deixa eu falar as minhas curiosidades aqui de leigo, e aí depois você continua. E fique livre para interferir se eu falar alguma bobeira. Falou, Humberto? Tá bom. Mas eu estava lendo, eu tinha visto isso já há muito tempo, eu fui conferir. Diz que o Luke Skywalker ia chamar Luke Starkiller. Isso. E o filme ia chamar The Adventures of the Starkiller, episódio 1. Ele teve outros nomes, tá? Uhum. Starkiller, inclusive, depois foi utilizado num videogame, né? Uhum. Você tem um Starkiller, que é um personagem que você joga, né? Mas segue. Mas tiveram outros nomes. Outros nomes. Você tem eles aí? Não tem não. Se você quiser falar, pode falar. Deixa eu pegar eles aqui, porque os nomes são Quando complicados. você pega, deixa eu só terminar essa informação. E aí diz que só durante a pré-produção que o nome do Luke foi alterado para Luke Skywalker e o nome do filme também foi alterado para Star Wars. Porque ele ficou com esse nome, tipo um nome de trabalho, não era o nome de trabalho, o nome do filme seria isso. The Adventures of the Starkiller, episódio 1. Não é legal, não. Ô, Vitor, enquanto o Humberto procura os nomes, eu lembrei de você na última cena. Na última cena. Eu acho que a gente tava conversando, acho que foi no podcast do Boba Fett. Que a gente tava falando que só os humanos tinham cargos bons No Império. no Império, não sei o quê. Na última cena em que há aquela entrega de medalhas, o Chewbacca não ganha medalha. Só quem ganha é o Luke. Rebeldes. Os rebeldes. Pois é, mas só quem ganha é o Luke e o Han Solo. Tá vendo? O Chewbacca, que estava do lado dele, lá como copiloto, ele não ganhou. Ele ainda estava num degrau abaixo. Ele estava num degrau abaixo e gritou. Então, assim... Eles corrigiram essa cena na última trilogia. No filme que a Leia morre. Que ele ganha uma medalha. Na verdade, eles estão dando a medalha do Han Solo. Seria a medalha do Han Solo. Eles fizeram... Aquilo foi um fanservice que eles fizeram. Olha os nomes que tinha aqui, ó. O primeiro nome, que ele tinha um monte de manuscrito, tá? Ia ser o Jornal dos Ventos, né? Journal of the Wheels. Mas não rendeu, porque ele achou que ficou ruim. Essa ia ser foda. Isso é duro. Aí ele ia receber um segundo nome, como se fosse uma continuação, que aí ficou a história de Mace Windu. Era no Jornal dos Ventos, a história de Mace Windu, um Jedi Bendu de Oput. Nossa Senhora. Acompanhado do seu Padawan, que aí tinha uma sequência. Era como ele botou assim, para render. Depois ele mudou esse negócio para o Jornal dos Ventos, para o Jornal dos Ventos, Saga 1,
A Guerra nas Estrelas, né, de Journey of the Wheels, saga 1 de Star Wars. Então, ele foi criando ele foi mudando os nomes, porque ele pensou, a ideia original era fazer uma coisa como se fosse um documentário. Ele tinha... É engraçado porque como é histórico, né? Como realmente aconteceu. Como realmente aconteceu, né? Porque ele é passado no passado, ele quis dar isso, e foi uma coisa que se manteve, né? Ele quis dar uma ideia de uma coisa que teria acontecido. E aí ele queria botar como fosse assim, os relatos de fragmentos de relatos e jornais e tudo. Mas Mace Windu aparece logo nos primeiros nomes da saga. É interessante. E quando ele começou a escrever a história, e a história foi ganhando tamanho, ele só tinha fragmentos de coisas, ele tinha insights, mas ele não tinha detalhe. Quando ele percebeu, ele viu que poderia dividir aquilo em vários filmes. Foi aí que a ideia foi, e ele escolheu qual trecho ele iria fazer. E aí, né, chega no resto do mundo, Star Wars foi traduzido, né? No Brasil era Guerra nas Estrelas. Guerra nas Estrelas. E só depois que o George Lucas proibiu de traduzir os nomes, né? Inclusive, o governo dos Estados Unidos usou um programa de satélites. Foi né? até Guerra nas Estrelas 3, né? Foi até a trilogia toda aqui no Brasil. Guerra nas Estrelas. Era 3, exato. E aí, depois foi ganhando os nominhos. Eu vou te perguntar um negócio que eu escutei de outro nerd, eu não fui procurar a fonte, não. Diz que eles traduziram para português como Guerra nas Estrelas para tentar também, por causa do sucesso de Jornada nas Estrelas, da série. Aí, né, pegar ali um caminho no Brasil, que eles fizeram isso. Não, é a tradução direta, né? Mas não faz sentido, porque a Guerra nas Estrelas já fazia sucesso. Jornada, né, já fazia. Não, Jornada nas Estrelas. Jornada nas Estrelas. O nome Guerra nas Estrelas, né, já fazia sucesso. Não, mas no Brasil não existia. Porque hoje era Jornada, tá certo. O outro era Jornada, isso. Vai, segue com as suas curiosidades aí. Pois é. O primeiro personagem que ele criou, George Lucas criou, foi Darth Vader. É isso mesmo? Cara, tá num site aqui que eu achei de fãs de Star Wars, de não sei o quê, parecia confiável. Mas eu queria te perguntar, disse que foi o primeiro que ele criou e tipo assim, ele criou com a armadura tal e tudo e ele não sabia por quê. Depois que ele contou a história de por que ele tinha que usar a armadura. Cara, quando ele concebeu a coisa toda, ele primeiro pensou em fazer todos os personagens robôs. Ele tinha a ideia de fazer, porque ele buscou referências de várias coisas, né? Akira Kurosawa, de Duna, do Flash Gordon. Então, ele queria fazer um filme num futuro que teria passado, historicamente, no universo, no passado em relação ao tempo atual. Então, ele queria uma coisa fantástica, mais tecnológica, que tivesse referências dessas coisas que ele seguia. De cowboy, de cowboy, de espaço. Ele chegou a pensar em fazer os personagens todos, inclusive anões. Anões, tipo anões guerreiros. Ele viajou muito para poder contar. Muito. Então, assim, falar que foi o Darth Vader, provavelmente porque quando ele pensou em montar os personagens como robôs, pode ter sido isso. Mas Luke é o Lucas. O Luke é ele, cara. E a história do Luke Skywalker é a história básica do Jung, né? Do personagem, do arco do herói. Você pensa no herói. Ele pensou no primeiro, né? Ele pensou no primeiro. Inclusive, o Vader veio de uma palavra, de uma origem lá da raiz, de uma língua de origem que depois virou alemão e inglês, né, que elas têm o mesmo tronco linguístico, que significa pai. Então, sim, ele não é... Eu não sei se ele partiu daí, não. Para mim, sempre foi a história do cara do Jedi, né? Tanto que ele monta a história em cima dos Jedi, né? Os Jedi, o Luke, ele ia ser o cara de 60 anos também. Ele viajou pra caramba. Talvez fosse até uma mulher. Engraçado, porque ele fez um filme, né? A primeira trilogia tem tão pouca mulher, né? Tem 3 mulheres só. Aí, continuando falando do Darth Vader, o George Lucas queria que ele fosse dublado pelo Orson Welles. Isso. Só que aí ele ficou com medo dos outros vincular a voz demais e tipo ofuscar o personagem dele.
Aí chamou um cara lá, um James L. Jones qualquer para fazer. Não, e ele era uma voz conhecida, né? Ele tinha receio que as pessoas fizessem associação só com o cara. Com o cara, né? E aí chamaram o James L. Jones, que bicho, a voz do cara é espetacular, né? Não tem... E o David Prowse, ele falou uma grande... de uma cagada, né? Que ele falou que ele sofreu preconceito reverso, foi vítima de preconceito reverso, porque ele não era negro, e aí tinha muito pouco ator negro, eles colocaram o Earl Jones porque era negro. Não, bicho, o cara não aparece, bicho, a voz dele é fantástica. Aceita, não inventa firula, não. Não inventa firula, não. Você foi chamado, David Prowse, porque você era gigantesco. Ele era um monstro, ele era fisiculturista, né? E um cara muito alto, né? Não era igual o tio Não era igual meu tio Arnold, não. Que nós vamos fazer um outro episódio falando... Falar em Darth Vader, uma coisa que é legal desse para os outros filmes, né? É que o papel do Darth Vader, ele ganha muito mais impacto nos outros filmes, né? Ele só participa... Ele é um lacaio, né? Ele é bem um lacaio. Né? Você que cronometrou, ele só participa 12 minutos no primeiro filme. Ele aparece pouco. E ainda assim, né? É um vilão extremamente icônico. Ele se torna um vilão da cultura pop, uma coisa incrível que pensa, ele não foi pensado dessa forma, né? A arte não foi pensada por ele, pelo George Lucas. Ele tinha ideias, mas foi o Ralph McQuarrie, desculpa, que pensou em vários da concepção de arte, né? Dos sabres de luz, o Darth Vader, o Stormtrooper, a armadura dele, né? E ele era uma coisa assim, uma espécie de um esqueleto cibernético, né? Ele tem uma cara que parece uma caveira, né? Parece uma caveira. E aquela coisa soturna, né? Com aquela respiração que foi feita com... Aquilo é um aparelho de respiração de mergulhador. E que eles não conseguiam sincronizar com as falas, era impossível, né? Então ele respira enquanto fala. Não tem jeito. Mas também no espaço pega fogo, então tá bom. Mas não é só isso, não. Ele foi detonado. Então o negócio pode funcionar de uma maneira diferente, não precisa ser pela boca. Não precisa ser desse jeito. Mas quando a gente tá falando desse negócio do capanga, né? Do brasileiro, não é o vilão principal. Quando a gente fala de linguagem cinematográfica, fica muito claro isso no filme, né? Ele não senta na mesa, né? A visão dos outros é direto no olhar dele. Quando ele está caminhando do lado de um oficial maior, ele está ligeiramente um pouco atrás. Então isso tudo tem uma linguagem mostrando tanto que ele era hierarquicamente abaixo desses outros oficiais. Bom, ele mostra ele usando a força, né? Que é uma coisa, que é um conceito que o George Lucas pegou de Duna, né? Com aquelas mulheres feiticeiras, bruxas, as Bene Gesserit. E o único cara que ele respeita é o Grand Moff Tarkin, que é feito pelo Peter Cushing. Peter Cushing foi um cara que fez vários filmes de terror no passado, era um cara que o George Lucas respeitava, e pelo jeito ele gostava desses filmes de terror daquela época, tanto que depois ele coloca o Christopher Lee para ser o Conde do Cu, que depois no Brasil virou do Campo por causa da cacofonia, que é um cara que fazia Drácula, né? Então, assim, o brasileiro infiltrado já estava lá nessa época. Já estava lá. Cara, e o Darth Vader, na hora que você vê, aqui no meu papel de parede aqui na apresentação, eu estou até com a camisa com o Darth Vader aqui, ele tem um papel extremamente importante. Ele é um antagonista, mas ele não é o principal, como o Paulo falou. O Paulo também está com a camisa do Darth Vader. Ele não é o grande mal. O grande mal é o Império, né? É o Império. É o Império o grande mal. Vocês são do Império, eu sou dos rebeldes. Você tá no Rebelde. Eu tô aqui com camisa Come to the Dark Side. Cara, você é rebelde é aquela novela mexicana que você é. Nada disso. Aí tá vendo? É um cara entregando a idade. Entregou a idade. Aqui. Eu tenho outras coisas, por exemplo, coisas que eu quando eu fui fazer a pesquisa, para mim foram
chocantes, né? Que eu falei assim, algumas coisas eu tinha que passar limpo, porque eu não tinha, eu tinha fragmentos de informação de muito tempo que eu assisti, né? Uma delas era da onde vinha o Chewbacca, e aí confirmou. Então, para a ideia do Chewbacca, o George Lucas tirou do cachorro dele, que se chamava Indiana, que depois virou nome de um personagem de um outro filme, que aproveita um ator deste filme. Que provavelmente estará numa sessão Corujão mais para frente. Mais para Com frente. certeza. Ele é de 84, né? Faltam 2 anos. E quando eles fizeram, né, a roupa, todos fizeram o teste, a galera ficou olhando assim, pô, mas ele vai ficar andando pelado? Aí puseram short nele, puseram bermuda. Então o Chewbacca teve bermuda. Só que ficou um troço meio tosqueiro, assim, a galera assim olhando bermuda. Pô, esse negócio tá aí, em determinado momento, o George Lucas olhou, e falou assim, tem problema não, ele não tem pênis. Então, assim, o George Lucas tirou os pênis de todos os Hulk do universo. Por isso que eles andam pelados. E só no episódio de Natal que tem Hulk feminino, né? Tem Hulk, existem outras, mas só que você não sabe diferenciar, só no episódio de Natal. E aí, uma coisa que é bacana falar é o seguinte, eu não sei como é que eu vou organizar a ideia para falar isso, mas vamos lá. A história era confusa. Não, deixa eu continuar falando umas curiosidades, você vai comentando antes de você pegar a história toda. Aqui, eu lembrei de uma coisa... Não, eu ia pegar a história toda, não. Eu ia falar das audições. Fala. Aqui, mas eu lembrei de uma coisa que a gente já falou um pouquinho mais ali atrás, eu esqueci, né? Eu lembrei, que é uma das referências que também tem Star Wars, que é as HQ Valério, né? Que, se eu não me engano, é franco-belga, né? Eu acho que é. Então, assim, é uma referência muito grande. A gente teve um filme em 2017 que muita gente viu ali a nave, né? Que é do Valério, que lembra muito a nave do Millennium Falcon, né? Tirando outras referências da HQ também. Mas segue aí, Vitor. Tô errado? Tô errado, Humberto? Não, tá não. Tá não. Na primeira versão do roteiro, você me corrija se eu estiver errado, hein? A Leia ia chamar Nelite, com 2 Is, Nelite Skywalker. Não era Skywalker nesse filme. Não, mas eu já tinha escolhido Skywalker, eu tinha passado para Luke Skywalker em vez de Starkiller, e ela, em vez de Nelite Starkiller, ia ser Nelite Skywalker. Já tava definido, né? E aí, quem ia aparecer, mesmo o Obi-Wan tendo morrido no primeiro filme, quem ia aparecer depois ia ser o fantasma do Anakin Skywalker. O Anakin que teria separado os filhos dele mesmo para poder esconder eles do Imperador. E aí, tipo assim, a história ia ser totalmente outra. E ainda tinha um negócio que o Boba Fett ia ser irmão do Darth Vader? Tinha. Ele ia ser tipo um irmão dele mesmo. Porque ficou-se em determinado momento, o Darth Vader ele deixou de ser o pai do Luke Skywalker em algum dos momentos da história, sabe? O George Lucas ele tinha um roteiro que ele foi mudando ao longo da produção do filme, da concepção dos outros filmes. Então, essas coisas elas ficaram meio que indo e vindo, o que permitiu a existência de uma pancada de livro e de historinha que depois foi canonizada pelo George Lucas e virou Legends pela Disney, e que inspirou também o fã e que criou todo o universo expandido, porque as pessoas conversavam com o George Lucas e ele contava. E aí a galera foi imaginando como é que seriam os próximos filmes, os filmes para trás, e aí foi isso que deu essa história. Aliás, deixa eu perguntar uma coisa, né? Nessa via agora da Disney, e tinha a cena do Han Solo conversando com o Jabba. Eu não lembrava dessa cena de jeito nenhum. Não lembro. Porque essa cena não existia. Não existia, né? Então, não, ela foi gravada originalmente com o Jabba sendo um humano. Ele era um cara. Então, aí, usando até uma roupa meio com pelo, assim, parecia matou um Luke e vestiu uma camisa de Luke, sabe? Deu pra entender. Aí tem a aparição do Boba Fett nessa cena. Já que a câmera demora um pouquinho nele, assim. Tinha já gravado o Boba Fett ou foi inserido ali nessa nova versão?
eu não, A cena eu já fiquei sabendo que foi, né? Você acabou de falar agora. Não, Tinha um Boba eles Fett colocaram um Jabba digital por cima do Jabba Por que cima era do o cara, ator. que era o ator. E aí tinha um problema que o Han Solo dava uma volta no Jabba. E o Jabba tem aquela rabo de lesma, né? Então eles tiveram que deslocar ele digitalmente. É bem mal feita a cena, porque ele teria pisado no rabo do Jabba. Vê se o Jabba ia deixar um troço desse passar, mas é porque eles aproveitaram essa cena, isso caiu na edição. Mas uma coisa que é legal é o seguinte: eles ficaram um ano fazendo as audições. Bom, primeiro eu vou contar a história do Brian De Palma, porque ele é importante essa história. Não, só deixa a gente acabar as curiosidades. Mas isso é curiosidade. Mas olha, não, mas é que você vai falar as suas são mais importantes que as nossas. Tá bom, não são mas não. Voltando ao Darth Vader, o que o Paulo falou, que você não pegou essa dele, Bedão? Você não pegou essa fala do Bedão? Não. Suas curiosidades não são melhores que a minha. Não, a minha não são melhor do que a de vocês. Não, é sim. Esse negócio que o Paulo frisou, que tem toda a linguagem cinematográfica, que o Darth Vader é um capanga e tudo, diz que durante as filmagens ainda tinha-se a ideia do Darth Vader ser um caçador de recompensas. E que depois eles jogaram o conceito de caçador de recompensas para o Boba Fett. Mas até por isso que ele era abaixo dos generais assim, em teoria, né, dos generais do Império. Porque ele seria um caçador de recompensa, ele não seria uma pessoa que trabalhava para o Império diretamente. Só que aí, durante as filmagens, ele mudou esse conceito aí para ele ser parte do Império, o aprendiz do Imperador, né, o aprendiz do Lord Sith e o braço direito dele. Aqui, procede? Deve ser. Cara, eu não sei se foi durante as filmagens, não, mas tinha uma ideia dele ter um outro papel que não de braço direito do Imperador. Que seria caçador de recompensa. Aqui, Humberto, antes de você voltar, me explica a questão do bate-cinto do Luke Skywalker, que ele tira um gancho ali com cordinha e consegue para poder passar pela Estrela da Morte lá. Me explica da onde que ele tirou e onde que ele usa aquilo em Tatooine. 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 Tatooine é interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Lá ele deve usar, né? Tem prédio, né, cara? Deve usar. Tem muito, não, mas tem. Cara, precisava da cena, né? Precisava da cena da mocinha pendurada no pescoço dele, né? Aí é igual aquela cena do Batman, que ele arranca um escudo do nada. do Batman na década de 60. Mas o Batman pode, né, velho? Aquele Batman pode. O Batman tá preparado, né, cara? Ué. E aquele, principalmente aquele. Ele tira um escudo de acrílico todo dobrado. O escudo toma tiro e não desdobra, né? E não dobra de novo. Né? É verdade. Agora aquela cena pra mim foi a única que eu falei assim, cara, é a única cena que não passaria hoje em dia, sabe? Porque o filme envelheceu muito bem, cara. O filme envelheceu muito bem. O filme de 77, ele envelheceu muito bem. Eu não sei se a remasterização, ou que eles acrescentaram de cena, o que é, ou se realmente o filme, né, já foi feito meio atemporal da época, porque realmente você não fica vendo coisa datada demais. Né? Aí eu vou te dar, deixa eu te interromper, porque que isso é um dos fatores que foi importante para o universo Star Wars e que criou uma referência para os outros filmes que vieram depois. Tudo que era futurístico era muito branco, muito limpo, muito certinho, era tudo muito bonito, muito polido, com planetas muito vistosos e tudo. E Star Wars, Guerra nas Estrelas, é passado em planetas sujo, com terra, poeira, com gente pobre, com alienígena feioso, mendigo, cara tentando se virar do jeito que dá. Então, ele tirou aquela coisa... glamour. Não é um glamour, é aquela coisa assim meio laboratório, meio limpinho demais de um futuro que se imaginava na época. Aquela coisa muito, muito clean, com as pessoas evoluídas. A tecnologia foi evoluindo e o ser humano continuou sendo ser humano. As outras espécies têm as suas mazelas de caráter, outras têm outras características. Então, isso foi muito importante para se criar uma referência, porque
ele era num futuro, mas ele ainda assim, você enxergava coisas do seu cotidiano, de convivência. Porque quando é uma coisa, eu vou imaginar um futuro com nave voando, a nave voando, você, ok, ela não faz... Mas quando é o que acontece com Blade Mas Runner tem que ser também. limpa, ela tem que ter, né? Quando você tem uma coisa que é o Mad Max, aquela coisa do Manutenção. futuro que quebra aquela imagem que na época era assim, um futuro muito... que as pessoas falavam baixo e educadas e tudo muito certinho, muito bonitinho, que tem um poder que é escondido. Não. Ali estava na sujeira, era o meio faroeste, né? Era meio... Tinha isso, Inclusive os então robôs, isso né? foi Os importante. robôs, eles não tinham uma personalidade, eles tinham uma personalidade, né? Próxima do humano. Eles eram falhos também, né? Mas continua aí, Vitor. Agora eu vou jogar a minha cartada. Eu acho que você Olha não sabe aí. dessa. De onde veio o nome R2D2? Você sabe? Não, eu não sei, eu sei de onde que ele tirou a referência dos androides, mas isso eu não sei não. Olha só, em 1973 ele trabalhou no filme Loucura de Verão. E aí ele pediu o cara que era o diretor de som, alguma coisa assim, não sei quem, agora eu esqueci aqui. Ele pediu para o George Lucas o R2D2 em inglês, né? R2D2, que é a sigla para Real 2 Dialogue 2, que é o rolo 2 do diálogo 2. E aí o George Lucas gostou do som e anotou no caderninho dele para ser o nome de um dos androides. Legal. Peguei Humberto! Essa eu não sabia, não. Eu sei que ele tirou eles Mas se o Humberto não do sabe, pode ser filme fake, hein? Corrida Silenciosa, de 72. Não, isso aqui é entrevista com ele. E outra coisa que aí eu já não é da mesma fonte, eu já não sei se tão confiável. O R2D2, ele falava com voz humana. E aí depois eles decidiram trocar para aquele som de computadorzinho que ele faz. Só que eles mantiveram o C-3PO conversando com ele. Entendeu? Então, assim, na verdade, eles tinham um diálogo em inglês ou em português, né, na língua que estivesse assistindo. Só que eles decidiram mudar. E o C-3PO, como ele é um Android de tradução, de protocolo, aí ele entende a língua do robô, que foi uma sacada muito legal, né? Foi legal. O Jabba falava normal, porque ele era humano, depois que trocou para aquela língua de Hutt lá. Eu achei que o Humberto sabia tudo de tudo. Aí não sei não, cara. Não sei não. Um universo muito grande para o Humberto saber. É de muito tempo atrás, né? Então... Não, por exemplo, esse negócio aqui do Brian De Palma que eu vou falar, eu não sabia. Eu sabia algumas coisas soltas. Quando o George Lucas apresentou a ideia e tinha a história do filme, ela era muito diferente do que se esperava de um filme de ficção científica. E aí o Brian De Palma achou que estava confuso, que ficou confuso. O cara, de repente, aquela cena do Star Destroyer perseguindo lá o Corvette atirando, aquilo ali é icônico, aquilo é fantástico. Aquela ideia ele tirou também do filme do Kurosawa, que ele achou massa. Já começaram a cena. É uma Corvette ou é um cargueiro coreliano que trem? Aquilo é um Corvette. Achava que era um cargueiro coreliano. Mas é coreliano. Aí, aquela cena, ela já começa daquele jeito, o Star Destroyer passando, aquilo. Então, assim, ele achou que era muito chocante, assim. De repente está no meio da batalha. É legal a cena, mas ele falou assim, tá faltando alguma coisa, precisa ter uma explicação. Põe alguém apresentando, faz alguma coisa. Aí ele teve a ideia de fazer aquele screening que vai subindo que virou icônico, né, velho? Icônico. E aquilo ele chupou de Flash Gordon. Flash Gordon tem aquilo. É mesmo, cara. Até no pôster de Flash Gordon tem. Tem aquela letrinha que vai embora, ele segue. Então, assim, aquilo a gente associa a Star Wars, mas era aquilo do Flash Gordon. E a ideia foi do Brian De Palma. E aí o Brian De Palma depois ajudou ele a fazer, inclusive, as entrevistas com os testes, né? As audições com os vários atores. E que, segundo o George Lucas, elas demoraram 1 ano com audições de 5 em 5 minutos. Eram coisas assim, vem, vambora e tal. E aí ele tinha ideias de como ele ficava mudando. Vai ser um cara, vai ser uma mulher. O Luke vai ser um homem, vai ser um velho, vai ser uma mulher, vai ser negro, não sei o que. As coisas que ele ficou se perdendo nessa e gastou-se muito tempo. Aí tinha uma coisa que era legal, que eu não sabia, e aí que eu precisava dar uma alinhada. Como eu estava vendo essa parte do Brian De Palma
na identificação nessa sugestão das letras que começam o filme e ambientam a história toda, só lá que foram centenas de atrizes que foram que fizeram o teste para fazer a Leia. E aí, entre elas, vou ler alguns nomes, elas ficaram famosas: Kim Basinger, Glenn Close, Geena Davis, Farrah Fawcett, Melanie Griffith, Angélica Houston, a Meryl Streep, Sigourney Weaver, a Jodie Foster. Ela recusou o papel porque ela já estava fazendo outro filme, ela teria sido selecionada. E aí, quando foi fazer com a Carrie Fisher, né? A Carrie Fisher chegou lá e o George Lucas perguntou assim: você é a filha da Debbie Reynolds? A Debbie Reynolds, ela já era uma atriz famosa, ela aparece no Cantando na Chuva. Aí fala assim: não, a Debbie Reynolds é minha mãe. Aí ele achou fantástica assim, a postura dela. E aí eles estavam fazendo, como tinha que entrevistar várias e fazer vários testes com várias atrizes, ele pediu para o Harrison Ford fazer a fala do Han Solo. Ele não era ele também entrevistaram, eles cogitaram várias pessoas para fazer o papel do Han Solo. Kurt Russell, Nick Nolte, Christopher Walken, Sylvester Stallone, John Travolta, Chevy Chase, James Woods foram considerados, tá? Caras que pularam fora, assim, não quero. James Caan, Jack Nicholson, Robert De Niro, Al Pacino, cara, Burt Reynolds, imagina, Al Pacino de Han Solo. E o Harrison Ford, como é que é o último? Burt Reynolds. Esse Burt aí, Reynolds. Burt Reynolds. Nada a ver. Pois é. Não ia ter nada, cara. Não dá pra você pensar no personagem com ele. E aí o cara que o Jorge Lucas estava direcionando, que quando ele já estava para fechar, era o Billy Dee Williams, que é o Lando Calrissian, que fez o papel do Lando Calrissian. Porque ele falou assim, precisa de negro, tá com um pouco negro na história. Mas na hora que ele viu o Harrison Ford ajudando lá, ele achou que assim, ele precisava de um cara daquele jeito, né? Porque o Harrison Ford, ele interpreta ele mesmo, né, cara? Ele faz ele mesmo. Então, ele gostou do jeito, assim, o cara malandro e tal, ele gostou da atuação dele. Ele ganhou $10 mil, né, para fazer esse papel. Tipo assim, é um cachê super baixo para um ator principal do negócio, né? E ele ele tinha trabalhado em outros filmes, mas ele já estava trabalhando de carpinteiro. Ele já não estava mais na história toda. Então, assim, de seguir a carreira. E aí ele foi, né? Ele é o ator acidental, né? O Luke Skywalker é o herói clássico, né? O herói por acidente, e o Harrison Ford virou um ator por acidente, né? E ele nunca foi muito fã da história, ele não gostava muito, mas eles tentaram matar, foda, tudo, né? O Alec Guinness, ele entrou na história por causa de American Graffiti, achou que ia ser uma boa, e ele foi ficando cada vez mais decepcionado, ele achava as falas uma porcaria, que efetivamente tem muita fala ruim mesmo. Depois ele começou a achar que a história era um conto de fadas ruim, espacial. Ele nunca gostou de Star Wars. E ele falou que uma vez encontrou com uma criancinha que assim, estava extasiada, assim, cara, porque você, né, e logo quando o filme saiu, Você é o Obi-Wan. Você é o Obi-Wan e tal, não sei das quantas. Fala alguma coisa para mim, por favor, qualquer coisa. Ele falou, nunca mais assiste um filme de Star Wars. Traumatizou o menino. Aí a criança chorou. A mãe falou, que absurdo você falar uma coisa dessa. Aí esse cara entrou... que ele achava uma porcaria. Aí esse cara que traumatizou, ele entrou na Lucasfilm e criou o Jar Jar Binks. A criança, né? Ela que inventou os nomes. Conde Dooku, Princesa Amídala. Exatamente. Tem outro também, qual que é o outro que é brasileiro? Um nome bem brasileiro? Não, tem um monte. Humberto, você estava falando dos androides aí? O C3PO ele foi inspirado no androide do filme Metrópolis, né? A concepção de arte. Concepção de arte foi sim.
Que aliás é um filme que eu recomendo. É muito massa. Não, é clássico. É clássico. E a outra coisa é o seguinte, Inclusive Metrópolis. O livro também, né? Metrópolis, ela tem uma identidade visual que na época foi chocante. Star Wars, Guerra nas Estrelas, quando saiu, o George Lucas precisava de efeitos especiais que não existiam. Eu já vi gente mais nova falando assim, né? Fui assistir, não sei o quê, é feio, é bobo, as coisas lá, as navezinhas. Cara, isso foi em 77, não existia CGI. Não. O CGI é aquela mira da X-Wing com aquelas quadradinho, bolinha, risquinho. É feio, não tinha tecnologia para aquilo. Era tudo feito. Construído, ué. Construído. O cara ele contratava artesão para fazer as coisas pintadas com aerógrafo, o cara esculpia. Eles pegavam muito lixo, sobra de pedaço de carro, de nave, de móvel. 77 já tinha nave? De nave não espacial, nave aérea. Navio. Então, você deixou eu acabar de falar. E aí eles juntavam as coisas de sucata, faziam aquilo e filmavam, e tinha muita tecnologia para isso. Por conta disso, foi criado a Industrial Light and Magic. Ele criou a Skywalker Sound, que não chamava Skywalker Sound na época, né, durou em 82. Ele criou as empresas para fazer a parte de efeitos especiais sonoros e visuais. Ele criou as empresas para o Star Wars. E ele acreditava tanto na história dele, ele acreditava tanto, e só ele acreditava, porque os próprios atores acharam que o troço nunca iria emplacar, que ele chegou para a Fox e a bilheteria é 100% sua, e o marketing e a exploração da imagem do que eu quiser fazer é 100% minha. A Fox falou assim, ótimo. Não era uma coisa que se explorava na época fazer bonequinho. Eu vou fazer boneco, camisa, boné, pôster, né? E aí tô eu aqui para provar que esse troço destrói a vida das pessoas, porque cria colecionistas, e é o que efetivamente fez dinheiro no Star Wars. É uma das maiores bilheterias do mundo, mas não é a maior. Acho que a maior, inclusive, acho que é o Vento Levou, se não me engano. Mas também tem um contexto histórico importante aí. E explorar a marca e camisa e produto foi a grande sacada. Cara, a maior ideia do mundo é o Avatar. Não, acho que em tempo corrigido, não, acho que em quantidade, acho que em valor. Mesmo corrigido. Em valor, é o Avatar. É o Avatar, em valor bruto, né? Agora, quando você leva para o momento histórico, o Vento Levou ainda é o maior. Cara, a Fox... mesmo corrigido, eu acho que ele já perdeu, porque o Avatar... eu lembro ele pode ultrapassar agora, né? Que ele vai voltar pro cinema, né? Antes de lançar o Avatar. Não, ele já voltou. Ele já voltou e ultrapassou. Voltou ele, inclusive, ele tinha perdido para Vingadores, e aí eles relançaram. Eles relançaram mesmo, teve mesmo. Eles vão relançar de novo agora também. Já viu essa notícia? Eu sou velho, Avatar é novo. Eu não sou desse tempo, não. Avatar pra você é o desenho, né? Nem sei o que é isso. O George Lucas, ele teve uma ideia, ele acreditou na ideia, ele explorou ela de um jeito que ninguém fez, ele explorou a marca de um jeito que ninguém nunca fez, ele revolucionou isso, como meu tio Agostinho falou, isso é característico do cara como gênio. Ele era um mau diretor, o Mark Hamill falava, todo mundo falava, ele era um mau diretor, a única coisa que ele falava é mais rápido e com mais intensidade. Quando isso virou podia fazer filme pornô. Isso virou piada interna, porque ele começou a ficar estressado. Ele era muito tímido, ele tinha dificuldade de dirigir pessoas. Ele dirigia cenas, mas ele não conseguia dirigir pessoas. Ele tinha dificuldade de comunicar com isso. Ele tinha vergonha. Ele ficava. Cara, tinha um Peter Cushing. Ele endeusava o Peter Cushing. Tinha o Alec Guinness. Então, assim, ele tinha uns caras lá que eram ídolos dele. Como é que ele chega para falar assim, tá ruim? Faz de novo. Então, ele só falava assim, mais rápido, mais dinâmico, né? E mais intenso. E ele teve crise de estafa e estresse, que ele teve pressão alta, crise de ansiedade, ele perdeu a voz. A galera do estúdio fez 2 plaquinhas para ele, mais rápido e mais intenso, que as duas únicas coisas que ele falava, cara. Aqui, tipo assim, falando de cena, cara, esse é o filme que tem
Um dos maiores, uma cena que ocorreu uma coisa inesperada e que passou e que hoje, tudo quando vai falar, ó, teve um erro de cena que aconteceu, né, que passou no filme, que é aquela clássica do Stormtrooper batendo a cabeça na porta, né, Ele bate a cabeça no teto no e teto, passou. né. Passou, Um, passou batido. passou. Não, e foi. É coisa para fã ficar É, fazendo referência, né? eu pausei quando eu tava revendo, né, quando eu tava revendo agora, eu pausei, ali, ó, Ele deixa eu bate a cabeça, voltar. pum, eu acho que nessa coisa eles até intensificaram o som dela, É, que bate a cabeça. Não, e aquela cena quando eles tomam a nave né, os caras estão defendendo a nave, o Stormtrooper chega, atira e depois chega o Darth Vader. Aquela cena é a primeira cena com atores, né? E a cena final ali do Rogue One, cara, é fantástico aquilo. Porque é a cena que abre o universo de Star Wars, cara. São naves atirando, aí os caras se defendendo, aí chegam uns caras vestidos de um jeito que, né, que ninguém nunca viu, é robô, não é robô. De repente chega um grande vilão, né, aquela cena final de Rogue One, cara, para mim Cara, mexeu com a criança que assistiu o filme não, o Star Guerra nas Wars, o Estrelas. filme Star Wars de 1977, ele é espetacular. Essa cena inicial é muito legal, a apresentação do Darth Vader é impactante. Mas quando você vai assistir Rogue One, o final de Rogue One com essa referência, é uma coisa do outro mundo, velho. Rogue One é espetacular. E trazer essa link direto, inclusive do que fala no começo, né? Quando tá subindo aquelas letrinhas lá que ele copiou do, Do Flash Gordon. do Flash Gordon, eu ia falar Buck Rogers, que é outro da mesma época lá, do Flash Gordon. Eles falam lá, né, que espiões dos rebeldes conseguiram os planos da arma que o Império está contra. Cara, é muito legal isso. É uma referência. Assim, o filme contando essa história, não é nem referência, contar essa história é muito legal. Aquilo foi assim, pegou a parte que, assim, que mudou o cinema, né? Cara, o filme, aquelas cenas em Tatooine, elas foram filmadas no deserto da Tunísia. Tunísia, isso eu ia falar também. Na fronteira com a Líbia. E na época, eles estavam em pé de guerra. Eles tinham um tratado que estava bem ali, né? Vai, não vai e tal. E a Líbia ela era governada pelo Muammar Gaddafi, famoso na década de 80. E ele mandou um comunicado para a Tunísia que se eles não tirassem os equipamentos de guerra deles lá, os veículos de guerra da fronteira, eles iam retaliar. E a máquina de guerra, bicho, era aquele veículo dos Jawas. Os caras na fronteira lá, imagina, o soldado. O cara olhou assim, meu Deus do céu, tem um tanque. Velho, quase que Star Wars causou uma guerra, hein, velho? Quase causou uma guerra. E ele comprou um deserto. Né? Ele comprou um deserto. Ele comprou parte do deserto da Tunísia para fazer depois Ameaça Fantasma. Ele foi lá e comprou com o dinheiro dele. Porque ele voltou, ele não precisava ter filmado, ele voltou lá de novo, pelo fator histórico. Mas a gente tivesse uma guerra de Star Wars, cara, no começo, no primeiro filme. Aqui foi a Gabi, a gente viu lá o veículo dos Jawas lá e achamos que era um tanque e falamos, vamos arrebentar com esse povo aqui. Falando nos Jawas, eu li que a linguagem dele foi inspirada num dialeto Zulu, no dialeto da África, que eles usaram e só colocaram a voz fininha para dar uma impressão alienígena. Mas que as palavras, os fonemas, eles vieram de um dialeto da África do Zulu, um dialeto da língua Zulu da África lá. Legal, né? Tem uma coisa que eu sempre soube, e que depois eu voltei para ver o relato do George Lucas sobre isso, é que quando eles estavam fazendo lá, o cara corta para lá, corta para cá, não sei o que e tal, ele chegou num ponto de desespero que ele achou que não ia mais ter solução, que estava muito lento, o filme começava muito devagar, não sei o que e tal, principalmente nas cenas que apresentavam o personagem mais importante, que era o Luke Skywalker. E a esposa dele, ele demitiu o editor, a esposa dele, a Márcia Lucas, que foi lá, ele entregou para ela, e ela começou a ter ideia, e ela cortou. Ela fez ela tirou cenas desnecessárias e deu o andamento do começo do filme que engrena no filme.
Então ele fala que ela que salvou o universo Star Wars. Ela fala que não é assim também não, eu só dei algumas ideias e tal. Mas todo mundo reverencia ela por ela ter ido para a sala de edição, porque o cara que estava lá, ele não estava atritando com o Jorge Lucas, a coisa não estava funcionando. O cara que estava lá, o mesmo que fez o Morbius, editou o Morbius. O cara é eterno. Jet Leto, né? A vez era ele, né? O Jet Leto naquela época. Não, todos não. Estagiário. Psicopata americano foi não. Jet Leto. Psicopata americano é bom. Americano fez. Mas o Jared Leto não é o principal, né? Não era o principal, por isso. Christian Bale. Machada. Você sabia em quem foi inspirado o visual da Princesa Leia? Cara, eu não vou lembrar o nome não, mas eram umas guerreiras mexicanas, não era isso? Isso, tá vendo? Mexicanas. Na Revolução de 1910, uma guerreira lá, que era uma das líderes, chamada Clara de la Rocha, ela tinha as tranças enroladas do lado, assim, e até as vestimentas, logicamente com cores diferentes, né? Que lá no México era mais amarronzada. Até vi uma fotinha. Aí é inspirado nela. A Princesa Leia é inspirada na revolucionária mexicana Clara de la Rocha. E a Leia tinha brigas com o Jorge Lucas por causa desses negócios de cabelo, esse negócio todo. Ela tinha birra, ela achava esses negócios tudo errado. A vestimenta dela, ele não deixava ela usar sutiã. E o que é uma coisa que a turma tem, assim, tipo, coisa meio freak do Jorge Lucas. Ele falava com ela que no espaço não tem gravidade, então, assim, não precisava usar sutiã. E como não tem gravidade, seu corpo expande, e que se você usasse sutiã, ele ia acabar te sufocando. E a própria Carrie Fisher falou que ia colocar isso na lápide dela, né? Morreu sufocada pelo próprio sutiã. ela não usou o sutiã, ela não usava, eles falavam underwear, mas a referência era sempre o sutiã, então ela tinha que usar as roupas depois ele botou ela lá com a roupa lá de escrava clássica da Sleia, né? Que virou fantasia, né? Cosplay para milhares de pessoas aí. Milhares, milhões, sei lá. E depois ela tomou birra daquilo lá também. Eu acho que é o cosplay mais famoso, cara. Se for pegar o mais repetido no mundo aí de mulher, deve ser da Princesa Leia. Será que não? Cara, foi icônico, né, cara? E a massa que é a seguinte, ela ficou com birra porque explorou o lado, né, sensual, esse negócio tudo. Tal. Cara, mas ela vai lá e mata o Jawa, cara. Ela mata o Jabba. Ela mata o Jabba enforcado. Ela mata o maior mafioso de Tatooine. Enforcado, cara. Um cara que tinha um... mas aí a gente tá entrando dentro do filme, né? Mas não estão falando do filme, não? Não, Estou falando da personagem. É porque... não, você fala, porque ela não é nesse filme, né? A Leia... tá. Nós estamos saindo... Tá certo. Tá saindo do filme. Saindo do filme. Nós estamos aqui no porque a Leia... do Star Wars. A Leia, ela é uma princesa, mas ela não é uma princesa que precisa ser resgatada da forma que se imagina. Porque quando ela chega, o que ela faz é zoar os caras. Nossa, é ótimo. Ela peita o Darth Vader, ela zoa o Luke, que tá falando assim, mas você não é muito baixinho para ser um Stormtrooper, e os caras não estão conseguindo se virar lá na ala de detenção, ela pega a arma e sai atirando, e mata os caras, e foge, resolve. Ela é uma personagem forte antes da necessidade, né, que o mundo moderno pede da mulher forte. Depois o George Lucas ainda tinha um pé na tradição de explorar a sensualidade e tudo, mas ela ainda assim sempre foi uma personagem feminina forte. O que é legal, né? Porque você consegue colocar uma princesa que dá porrada, que vai lá e mata todo mundo e se vira, né? E ela tem um papel importantíssimo na rebelião. Ela está conduzindo, ela está levando os planos da Estrela da Morte. É ela. Pô, eu ia falar um negócio do Yoda aqui, não posso falar que não é desse filme, então. Não pode. Não pode. Não há referência. Se houvesse referência... Você pode falar do John Williams. Fala do John Williams, da música. Fala da música. Não, mas eu sei que é melhor ser, além de ser especialista em Star Wars, ser especialista de música. Músico. Mas eu vou completar o que você vai falar. A trilha sonora do filme é uma das melhores, até hoje, trilha sonora de qualquer Ela ganhou um prêmio, cara, é a melhor trilha sonora de todos os tempos, segundo a Academia de Música. Eu vou até ler aqui, ó.
A orquestra. O soundtrack, né, do álbum de 1967, composto por John Williams e performado pela Orquestra Sinfônica de Londres, ela é considerada uma obra-prima e ganhou o prêmio de melhor trilha sonora de todos os tempos. E sabe o que que é legal? Porque é uma orquestra, né? É É, uma composição, né? E normalmente, pelo menos naquela época, até um pouquinho depois, filme de ficção era fácil você ver um sintetizador, uma música mais metálica, uma coisa assim. E essa não, ela literalmente, é uma ópera, né? Você tem uma Cara, não, ópera ela é uma acontecendo ali. música orquestrada, ópera não, que ópera é É. cantada. eu Não, não tô falando esqueço assim, aquela. O ópera no tan, sentido que tan, a tanan, música ela tan, tanan. conta uma história. É. A música ela conta uma história no filme inteiro ali. Ela faz parte da. Ela é um É personagem. fantástico, é um personagem. Ele ganhou o Oscar, né, Pela pela música. trilha, né? O George Lucas ele não tinha, ele não era opção. O John Williams não era a primeira opção. O Spielberg que sugeriu, ele tinha feito Tubarão e aquilo tinha sido impactante. Ele falou, cara, esse cara é bom. E aí, a única coisa que ele pediu para ele foi que a música tivesse um casamento com a fanfarra, né, a música de abertura da 20th Century Fox. Aí o tema principal do Star Wars, inclusive, é no mesmo tom, na mesma velocidade, porque era uma limitação que o George Lucas deu. E aí, se alguém tiver curiosidade, eu recomendo, o John Williams, como ele não tinha ele buscou uma referência para compor os temas, né? Porque você tem um tema da rebelião, você tem um tema do Darth Vader, do Império, né? Ele buscou coisas Darth de Vader Guerra é mais dos legal, Mundos. velho. Ele buscou coisas de outras composições, em especial do Gustav Holst, em Guerra dos Mundos. O tema de Marte, que Marte é o deus da guerra, né? O tema da Darth Vader veio de lá total. E buscou outras coisas de Stravinsky também para fazer o tema de Star Wars. Então a gente fala, John Williams copiou, não sei o que tal. Cara, não é copiou. Não é copiou. Ele se inspirou, a inspiração era declarada, todo mundo sabe, Cara, ele sabe. se Assim, fosse copiado, ele não ganhava esses não prêmios, ganhava sabe? De Oscar. Oscar, não ganhava prêmio Ele da ganhava Academia eram de os processos Música. bons, né? Ué. Nas costas. Então, quem quiser Fácil. pode pegar lá no YouTube, lá tem várias referências lá. Gustav Holst é fantástico. E esses Guerra dos Mundos é muito legal, vale a É pena. muito Música bacana também. é muito Inclusive legal. o livro, né? É legal também, além do filme Não, Guerra dos Mundos original. não tem, é só o nome que é igual. Uhum. É uma suíte. Ah, Ela tá. Foi não é mal. do filme, não. Não é de filme, não. Achei que você estava falando do filme. Não, é outro. É outro. Eu lembro quando eu assisti o filme pela primeira vez, não sei quantas vezes eu assisti depois. Você faz igual eu com Conan, você assiste 2 vezes por ano, Não, ele aí você vai assiste e se muito mais. Ele concentra, assiste e muito aí. mais. Não, tô falando episódio 1, porque Star Wars tem muito mais coisa para assistir Tem do que muito mais Conan. coisa. Cara, eu não tenho uma periodicidade igual você tem com Conan, não. Eu assisto um Eu monte de faço uma coisa. parada religiosa, sacou? É uma veneração Aí, a coisa que eu gosto. antes de você começar a assistir Conan, você faz a prece a Kron, né? Antes, É. que é religiosa, né? Então, Mas, eu lembro quando eu assisti pela primeira vez, foi um aniversário meu. Aí meu pai colocou lá num videocassete comprado num consórcio, né, que era a maior dificuldade do planeta. O videocassete tinha acabado de chegar no Brasil. Eu morava numa cidade que não tinha cinema. E aquilo ali, cara, foi um mundo que se abriu na minha frente. Assim, eu achei, a história era fantástica, a coisa era toda muito, muito fenomenal. Eu queria ter um sabre de luz, cara. E aí eu Uai, gastei. quem não? Quem não, né? E aí eu gastei só tudo você. que eu tinha de capacidade e de literatura na época para descobrir como fazer um sabre de luz. Eu pensei, bom, o que é o sabre de luz? Aquilo lá, com certeza, é um laser, né? Então, se é um laser, aí eu fui nas enciclopédias, né, da Delta Larousse, Barça, para ver como é que funcionava o laser O e pessoal tal. não sabe o que é isso, Humberto. Não sabe.
E aí, meu pai, quando chegou no Natal, me perguntou o que eu queria ganhar de Natal. Eu pedi um acelerador de partículas. Porque eu tinha lido que o laser ele era um mini acelerador de partículas com espelhos de rubi, que eles aceleravam a luz ao ponto dela acumular muita energia, e das faces de rubi com menor capacidade de reflexão permitia que o laser passasse, e assim você tinha o laser saindo na cor do rubi, ou né, da esmeralda, que quer que seja, para ter as cores diferentes. Eu lembro de eu pesquisando isso. E eu lembro de eu chegar para meu pai e pedir para ele um acelerador de partículas, porque eu precisava, com um acelerador de partículas, né, eu ia fazer o meu sabre de luz para eu poder ter o meu primeiro colecionável de Star Wars. Cara, meu pai me xingou. Você tem ideia do tamanho que é um acelerador de partícula? Você vai ter quilômetros. Pô, claro que não tem quilômetros. O acelerador de partícula faz laser pequeno, né? No filme eles usam, por que eu não posso ter? Aí, depois de velho, eu participei de uma... Ainda não tinha rede social efetivamente, eram listas de e-mail, né? Quando o e-mail começou a circular, de um Fórum Mundial dos Construtores de R2-D2, que as pessoas elas trocavam ideias de tecnologia, de blueprint para montar R2-D2. Eu participei um tempão daquilo lá. Depois de um tempo, a galera montou um esquema e aí você comprava o seu blueprint para poder montar e efetivamente fazer o seu. Aí, na época, o dólar era arregaçando e tal, e eu tive que declinar, até depois pedir para sair do grupo. Cara, e eu lembro de começar a comprar as coisas de Star Wars, que elas começaram a aparecer, porque tinha boneco no mundo inteiro, mas as coisas não chegavam no Brasil, assim. Isso era difícil mesmo. Não, era difícil, né? E aí você lê um livro, você lê uma revistinha, era coisa mais difícil ainda, né? Quando eu fui começar a partir daí para entrar no universo de Guerra nas Estrelas, né? Para depois ver os outros filmes quando eles foram sendo lançados, que até para chegar no Brasil demorava, né? A Fox, quando foi lançar, ela custou para botar o filme em 30 salas de cinema nos Estados Unidos, porque a ideia não emplacava. Ela demorou... Mas tem uma foto muito legal do Chinatown, né? Com a multidão enorme querendo entrar lá para ver. A Fox, ela falou o seguinte, que se os cinemas não passassem o filme, esses 30 que ela conseguiu, ela ia bloquear o próximo filme que eles estavam na fila, que é um filme que nem rendeu muito. E quando os fãs começaram a ter aquela coisa de boca a boca, porque não gastou-se muito em divulgação de marketing disso, né? Não existia internet. Não tinha nada, as coisas eram o que saía em revista. Notícia, televisão e revista, televisão, revista, rádio e pessoas conversando, né? Uhum. Não tinha mais o que fazer. E aí, em pouco tempo, ela estava passando ao mesmo tempo em 400 salas de cinema, depois foi para 1.000, e isso foi mundo afora, né? E aí tinha que lembrar que os filmes eles eram legendados ou traduzidos, na maior parte das vezes traduzidos. E isso fazia com que as coisas demorassem, inclusive a sair dos Estados Unidos e ir para o resto do mundo, a distribuidora passar isso para todo lado. Eles não tinham ideia do que ia ter. E criou-se, depois disso, o universo do colecionável a partir do filme, né? Tartarugas Ninja tem bonequinho graças a Star Wars. He-Man só existe porque eles queriam fazer bonequinho de Conan. Só que Conan tinha censura. Criaram porque todo mundo queria vender, porque era o que fazia mais dinheiro do que o próprio filme, os produtos originários do filme. Até coisas do tipo você comprar carrinho do Flash, umas coisas que não tem sentido nenhum, né? Avião do Super-Homem. Porque se lança... O helicóptero do Thanos tem na revistinha, pô. Mas e essas coisas que se explora ao extremo, né? Eu tenho baralho do Star Wars. Eu tenho, e não um só. Eu tenho um baralho de droids, eu tenho baralho de armas, eu também tenho James Bond. Mas eu tenho chaveiros do... Eu lembro que quando o Mercado Livre começou no Brasil, que a pessoa tinha muito receio de comprar pela internet. É verdade. Tinha muito golpe, essas coisas todas. E você compra, o cara não te entrega, todo mundo muito desconfiado.
eu comprei uma coleção de chaveiros do Star Wars, um troço assim, padrão da década de 70, horroroso, assim, bem feio. Cara, eu comprei esse negócio e fiquei esperando chegar na minha casa e não chegou. Foi a primeira compra online da minha vida, foi um conjunto de chaveiros do Star Wars que não chegou. Aí eu reclamei com o cara, esculhambei o sujeito todo, aí ele mandou de novo e eu recebi na minha casa uma cartinha falando que eles tentaram entregar e não entregaram. Aí eu fui até o correio, cheguei lá, estavam as duas compras, cara. O cara me mandou, eu tinha recebido, o correio não me entregou, e quando eu fui buscar, tinha as duas. Aí eu liguei pro cara, falei, bicho, veio aqui a mais e tal. Ele falou, sabe o que você quer fazer? Não, eu pago outro. Eu tenho esses chaveiros até hoje. Eu tenho esse chaveiro. Esse não é tanto tempo assim, que o Mercado Livre não tem tanto tempo. Para quem é muito velho, né, igual eu e o Vitor, né, essas coisas são... Mas a gente viveu isso, né, cara? O começo de internet. Não existia internet. Eu não vivi, não, né, Bocó, né? Lógico que não. Você já nasceu, já tinha Eu não sei o que é menino. internet de escada, não sei nada, né? Você sabe não. Cara, meu primeiro computador é TK3000, tá? Cara, é estudioso. Meu primeiro computador foi um CP200, mas ele foi antes desse seu aí. CP de computador pessoal. Era um TK86, era um TK86, 86, depois veio. Como é que chamava aquele que era o disquete? Tinha um nome específico. Disquete. Flop disk. O flop disk? Não. É o disquete, o fininho. O flop disk. É flop disk. Só que eu sou do tempo do anterior ao flop disk. Era um maiorzão que era quase um A4. Que era tecnologia que não existia no tempo de Star Wars. Star Wars abriu... Cara, coisas do tipo... A parte sonora de Star Wars. O Chewbacca, cara, ele não era de CGI. Ele era um cara vestido com a roupa, com a boca que não mexia. E aí, como é que ele ia articular com fala? Eles também cogitaram dele falar, né? Eles misturaram o som de leão com foca, com texugo e com... como é que chama? Morsa. Misturaram isso tudo e criaram os efeitos. Às vezes até no filme antigo, agora eu não percebi isso tanto, não. Ele tinha um delay entre o movimento da boca e o som que estava saindo. Você lembra disso? Eles mexiam muito mais a cabeça, né, do que efetivamente. A boca só abria e fechava, né? E assim, ele teve que criar o rol de sons de nave que não existia. Aquela nave, o TIE Fighter, cara, que voa, aquele grito, aquele negócio assim, é muito fantástico. Aquilo, os tiros, o sabre de luz parado, movimentando, batendo, aquilo tudo foi criado para o filme. O Guerra nas Estrelas, né? O Star Wars, que depois virou Star Wars 1, que depois virou 4, Ameaça Fantasma, e depois, sei lá, que vai continuar fazendo a Disney, vai chutar a bunda disso tudo e criar tudo. Criou uma referência e criou um ponto de base para a cultura pop, para a cultura cinematográfica, para as nerdices. Me fez nerd, que isso aí foi uma coisa que criou uma referência para mim. É engraçado que eu lembro que chegou num determinado momento, eu conversava sobre Star Wars com algumas pessoas, as pessoas falavam assim, como é que você sabe isso tudo? Porque isso não está no filme, realmente não está no filme, realmente não sei. Eu conversava tanto, eu lia tanta coisa e buscava as coisas todas, chegava um ponto que eu tinha uma quantidade de conhecimento. Para que serve isso? Para mim. Por que você tem esses bonecos? Eu tenho. Eu acho engraçado que às vezes chega para mim, eu tenho um Darth Vader. Eu lembrei de você, eu tenho um Darth Vader. Cara, eu tenho uma aula na casa dele dedicada a Star Wars. Eu tenho mais de 2.000 bonecos de Star Wars, de nave, de capacete, de bonequinho, de Lego. Eu tenho um monte de coisa, eu tenho um monte de camisa. Humberto, você está satisfeito? Não, claro que não. Eu preciso de mais espaço. Não, nós temos que combinar. Quando você vier aqui, a gente vai lá na Disney, vai lá no Hollywood Studios, na parte Star Wars, nós vamos fazer um sabre de luz lá e um droid. E um droid. Vai deixar o menino pobre. Faz parte dos meus planos ganhar na Mega Sena. E aí eu tenho... pode ser aquela quina de São João também. Aqui só Mega Million. Eu vou jogar aqui, você joga daí. Quem ganhar... Beleza. Tá, né? Boa. Beleza. Aí, porque eu preciso... Que é uma coisa que eu estava conversando isso com um amigo meu. A vantagem, né, de não estar nos Estados Unidos. Aqui as coisas custam muito mais caro do que custam nos Estados Unidos. Mas você vê o sofrimento do Vitor na hora que lança uma revistinha do Boba Fett e ela tem 15 capas diferentes.
e lançam 50 revistinhas por semana. Aqui ele não lança isso tudo. Quando lança, custa uma fortuna, não tem tudo, mas acaba que lá é mais barato, mas tem muito mais opção para gastar dinheiro. E esses verdade. colecionáveis, eles existem por causa de Star Wars. Cara, o meu pai gostava de Jornada nas Estrelas. E quando eu descobri que ele gostava de Jornada das Estrelas, que ele assistia na década de 60, a primeira pergunta que eu fiz para ele foi assim, cara, eu não era criança quando eu perguntei isso, porque se era tão lógico. Eu falei, pai, mas eu nunca vi você com nada, com roupa, bonequinho e tal. Aí depois eu pensei, gente, isso é a lógica Da sua Nem geração. cumprimentando da os minha outros, geração. né? Nem na cumprimentando sua, os né, outros. Humberto? Das gerações Vida que vieram longa e depois. próspera. Você Que foi vieram acompanhando. depois. É da nossa geração se a gente morasse nos Estados Unidos. É verdade. É. Não era no Brasil. Né? Aqui, não querendo cortar, não, mas já cortando, era um podcast sobre Sessão Corujão, né? Sobre o filme Star Wars, um único filme. Tem muita coisa para contar, tem muita Os coisa meus pra falar sobre cachorros o Norte. têm nomes de personagens do Star Wars. Tem. Esse aqui é o Inclusive, a que Lando. tá comigo, que é filhote do casal dele, chama Beru. Que é a tia Beru, Beru que tá nesse filme. E que ela que tá morre nesse nesse filme. filme. Morte queimada. Queimada, E, aliás, tadinho. o primeiro fan-filme que eu vi foi Troops. Tá no YouTube. Troops. É como se fosse Cops, só que com os Stormtroopers. Que conta como é que a tia Beru e o tio Owen, como é que eles morrem. Vale a pena assistir. É bem bacana, é um Legal. curtinho. Foi o primeiro fan-filme. Hoje tem vários, mas esse foi o primeiro. Ele é tão legal que o George Lucas estava... na época ele tinha falado que ia canonizar isso. Olha só. Mas aqui, vamos segurar o Humberto aí que a gente vai ter um especial Star Wars, onde vai trazer mais, a gente vai falar sobre o universo inteiro, sobre Legends, sobre canônico, sobre o que a gente espera, o que a gente acha que vai acontecer com esse universo, mas vai ser nesse especial. Hoje é somente sobre esse filme, porque a gente está gravando dia 4 de maio, né? Que Então, um é o dos dia dias de Star Star Wars. É Wars, um dos um dos dias. dias. É o principal, né, É o Humberto? principal. É o que Cara, o do mais lançamento famoso. do primeiro é o mais famoso, porque May the 4th, né? É 4 de maio, né? É. Nos Estados Unidos, aí soa como May the Force be with you. E o fio. E Porque amanhã aqui fala o mês primeiro e o É. dia do mês depois. Exatamente. Então não tá mudado, não é o Yoda trocando a ordem. não. É o Não normal é. de falar. É um trocadilho. É tipo aqui no Mineiro quando a gente chega 2 de maio, né? 2 de maio. é o 2 de 2 de maio. maio. É o Eu dia mais caí doido do nessa. ano. É o eu dia não mais entendi. louco do mundo. É o É o 2 de dia mais maio doido do ano. aqui no Minas. Bem, mas aí, pra gente finalizar, a gente sempre faz uma pergunta, eu queria fazer uma pergunta pensando no colecionável, né? De tudo que você tá vendo ali, que passou no filme, o que você vê ali que eu queria? Ah, pode ser roupa, pode ser algum eu quero a Falcon apetrecho Milênio, velho. ali. Não, mas Vou tem que falar ser de uma alguma vez. coisa palpável. Você queria a miniatura do Falcon Millennium que ele usou na Não, filmagem, é eu queria isso? a Falcon Milênio de verdade, pra eu voar Não, nela, mas até não é acabar o isso que eu combustível e quero, ela não é ficar na meu isso. quintal. Eu tô falando do filme, que foi usado no filme. Que foi usado no Apetrecho filme. que você acha, puta, se tivesse aqui, eu comprava. Cara, eu tenho algumas coisas. Não, tem que escolher uma. Tem que escolher uma, Humberto. Uma. Uma. Cara, um R2D2. É o Legal. que eu Um ia falar, velho. R2D2 é fantástico É demais. legal. Beleza. Vitor, você é outra coisa, não pode ser Pô, R2D2. cara, então eu quero a miniatura da Falcon Millennium, da Millennium Falcon. Eu tenho É, algumas. Eu tenho Não, uma mas que eu eu quero a que montei. foi usada, eu quero a que aqui foi foi usada na usado no filmagem. filme e tal. Mas ela nunca foi usada em escala. Eu também eu sei muito sobre isso também. Eles fizeram vários pedaços dela. E depois, inclusive, quando eles foram Mas lançados não em tem uma pequena enciclopédias, para poder fazer, que fizeram para poder fazer imagens e tudo assim, ela miniaturas, tinha. né? É porque ela foram várias Falcon. Uhum. Foram Eu quero várias uma Falcon. dessas aí, então, para guardar aqui. Tá bom. E você, Paulo? Não, cara, isso eu tô puxando porque eu tava conversando, porque eu já assisti com a minha esposa, né? E a gente tava conversando sobre as trocas de roupa, né? Que o Aí vai Han querer a cueca Solo. do Chewbacca. Não, A bermuda tem que no ele, filme. a bermuda do que, Chewbacca. a bermuda Não tem que ele no usou filme. só na Não tem no filme. preleção. Não tem no filme, então não tem. Podia ser aquele colar de qualquer coisa ali, né? Mas É uma as trocas do cartucheira. filme, né? Então, Aquele assim, cinturão de bala de o cara que mexicano, mais que troca negócio de roupa no filme, né, é o Luke. O Luke ele tem a primeira roupa dele, depois ele utiliza aquele uniforme do Piloto? de piloto
E no final do filme ele usa uma outra roupa, né? Uma roupa de gala. É uma roupa de gala, né? Aí eu falei com ela assim, "Não, aquela jaqueta ali é legal." Ela falou, pode comprar pra mim. Eu aceito. Então, Deixa eu fazer uma assim, pergunta em para vocês homenagem à também. minha esposa, eu compraria a A jaqueta jaqueta do do Luke Luke. Skywalker. Que eu não Quando usaria, eu, que quem ia usar era, né? Eu comprava pra mim, ah, mas ela ia usar. quando eu era criança, todo desenho que eu via, qualquer filme, a gente brincava, escolhia uma personagem para ser. Quem que vocês queriam ser no Star Wars? No Star o quê que você falou? Nesse filme. Star Wars, nesse Ah, filme. entendi outra coisa. Nesse filme. Aí, cara, quando eu era criança, eu queria ser o Luke. Mas aí, com o Ah, tempo, você vai crescendo, você quer ser o Han Solo. Eu sempre quis ser o Han Solo. isso que eu ia falar. Quando você vê o filme hoje, né? Cara, o Luke ainda é uma criança. O Luke ainda não é o Jedi que a gente vai ver depois nos outros filmes. Ele tinha E um é um, sabre de luz, cara. mas ele não usava o sabre de luz. Ele não usou o sabre de Mas Não, luz. ele mas tinha. quem que você queria ser? Ele só usou ali no treinamento. Hoje ou antes? Não, Não, no filme. Estão falando desse Pois é, filme. pois, hoje. Hoje, eu hoje. com 200 anos, Não. eu queria ser eu queria ser o Han Solo. É. Mas quando eu assisti, eu queria ser o Luke. Quando eu assisti, eu queria ser o Chewbacca, que era mais forte. Eu tô zoando, não, tô falando sério, porque o Chewbacca Mas- pegava os caras, jogava longe. Eu queria Arrancava ser o braço. Chewbacca. Arrancava Você ficava braço. imitando a Tá voz. vendo? Nó direto, velho. Direto. É. Inclusive, um colega meu falou o seguinte, que o Chewbacca, ele provavelmente é telepata, porque ele fala a mesma coisa sempre e todo mundo entende tudo. E cada coisa Não, todo mundo nós não. estamos... Só quem entende o Wookiee, a língua dele. Pois é, mas é porque você entende, ele fala várias coisas com vários tamanhos diferentes e é sempre o E mesmo a barulho. mesmo barulho. Então pode ser telepatia. Mas eu queria ser o Chewbacca quando eu era mais novo. Aí mais velho eu queria ser o Han Solo. Mas todo mundo quer ser o Han Solo. Cara, o Han Solo é No, foda. no filme, na trilogia, né? Eu queria ser o Luke. Depois, quando ele mais velho, a gente pô, quero ser o Han Solo. Muito mais E eu legal. tomei uma birra do Kylo Ren, cara. Eu já não gostava do personagem. Quando ele mata o Han Solo, eu falei assim, Porque aquilo ali, aquilo dói até hoje. Nossa, doeu. aquilo me incomoda horrorosamente. Cara, Nossa. e quando teve aquela cena que eles, pegadinha do malandro, que eles mataram o Chewbacca, cara, eu cogitei levantar do cinema e ir embora. Ah, eu falei, cara, eles estão matando todo mundo, é. cara. Eu quase levantei e fui embora, cara. Eu falei, eu não acredito nisso. Quando o Han Solo cai ali naquele abismo perfurado ali pelo sabre, Cara, eu fiquei vontade de ir embora. aquilo para mim, aquilo me incomoda horrorosamente, assim, cara. É como matou alguém da minha infância. Cara, é ridículo. E outra, o Luke eles humilharam antes de matar, né? É. Isso é que é o pior, né? Eles acabam com um ícone. Ah, bicho, ai. Não vamos falar dos filmes mais mas novos, isso é não. outra Vamos falar história, dos isso é outra velhos, que história, são isso é mais outra legais. história. Isso fica pro especial Star Wars. O né? Elon Musk vai comprar, ele já Comprar anunciou, Disney. ele vai comprar a Disney E vai fazer no espaço, né, mesmo? e vai né? chutar a última trilogia. Ah, eu concordo com ele. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Esse podcast gravado no dia 4 de maio, dia de Star Wars, mais famoso que existe. Né? É o único universo que importa. E olha, acompanha a gente nas redes sociais. Toda semana tem um podcast para você ouvir. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, não. Que a força esteja com você. É isso aí. Só lembrando, se vocês quiserem saber mais curiosidades, pode mandar mensagem que a gente responde. Se quiser saber mais inutilidades também, estamos aí. E lembrando para os nossos ouvintes, eu vou mestrar um jogo para os nossos ouvintes, um jogo para quem nunca jogou, focado nas pessoas que vão conhecer RPG. Dá até para ser sobre tema de Star Wars, eu ainda não fechei, eu vou fazer uma enquete depois. É só ficar atento que quando a gente fizer, se já quiser mandar mensagem, pode mandar. Então, nós vamos jogar online, né? Nós vamos jogar online, então pode estar em qualquer lugar, pode ficar tranquilo. A dica todo mundo vai participar. Participe no nosso grupo do WhatsApp. Exato. Ou do Telegram. O link ou do Telegram para poder participar. Do podcast. Entra lá, você Isso. pode participar desse. Isso, esse RPG. Jedi. E aí, pessoal? Eu já votei, para mim já é voto Jedi, cara. Tem que ser Universal.
Não é não? Então, pessoal, que a força esteja com vocês. Falou, galera. Star Wars, igual o Humberto falou aí, principalmente, foi um filme que teve inspiração de várias outras coisas da cultura. Eu acredito que o George Lucas viu e assistiu e gostava, ele transformou no que aconteceu ali. E, por conseguinte, transformou o cinema. Tudo que a gente vê hoje em dia, a gente acha que foi inspirado. A gente acha, não. Tem muita coisa que foi inspirada em Star Wars, que foi inspirada em outras coisas, mas você só lembra de Star Wars por quê? Foi marcante, foi icônico, entendeu? Star Wars aí tá fazendo 45 anos esse ano, né? E nós vamos fazer um especial falando de Star Wars. Do mesmo jeito, nós vamos fazer um especial falando do Robert E. Howard, Tava que é o esperando. criador do Conan, que está Do fazendo Conan. esse ano 90 anos de criação do Isso. Conan e 40 anos do filme do meu tio Arnold Schwarzenegger, Conan o Bárbaro. Que nós já falamos. Tem um podcast gravado sobre isso. É. Que a Que é a força sessão esteja com Corujão vocês. também, viu? Sessão Corujão. May the force be with May the you force be with you. Always. always.